Primeiro, sejam bem-vindos a este lugar, o lugar do nosso culto, cujas portas estão abertas para todos e todas. E, conforme a nossa confissão de fé, paz seja sobre todos. Este é um momento muito importante, é uma alegria poder recebê-las aqui e juntos podermos, neste ato, dizer um não àquilo que tem sido historicamente um grande problema, a intolerância religiosa. E eu gostaria de iniciar este ato com uma leitura de um texto bíblico. No Evangelho de Mateus, a abertura dos Evangelhos, é o sermão conhecido como Sermão do Monte. E todos nós sabemos que a introdução de qualquer livro é que coloca o chão para tudo aquilo que será desenvolvido neste livro. Então, esta abertura dos Evangelhos, ela é muito importante. E o trecho que eu gostaria de fazer a leitura está no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, e é o versículo 9. E antes de fazer a leitura propriamente dita, eu gostaria de destacar essa primeira palavra, bem-aventurado. Ela é uma palavra que foi tirada da conversa popular, uma palavra grega, makarios, que era usada para se referir ao estado de felicidade da divindade. Esse estado de felicidade pode ser experimentado quando somos pacificadores. Então, este texto, ele é muito importante para nós, porque ele diz: bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Então, assim, nós iniciamos este ato, dizendo que há no nosso coração o desejo de que, sim, sejamos todos pacificadores e possamos ter, cada um conforme a sua expressão de fé, essa experiência da paz, da alegria, o estado de felicidade transcendente, divino. Então, paz seja sobre todos. Nosso pastor-presidente, pastor Ricardo Gondim, estava com uma viagem já agendada, por isso não está aqui conosco, mas abriu as portas com muita alegria, muita felicidade para poder receber a todos. E ele deixou uma mensagem e que nós vamos vê-la agora, vamos assisti-la. Nós vivemos num mundo crescentemente violento, um mundo em que parece que nós perdemos a noção da gentileza, da hospitalidade, do afeto, do acolhimento. Vivemos um mundo em que parece que as diferenças são exaltadas, que a diminuição, a recusa em aceitar a dignidade do outro se tornaram lugar comum. Chegou o tempo de homens e mulheres ao redor do mundo se unirem, não apenas para celebrar o outro, a outra, mas também para reconhecermos que nós precisamos agora nos unir em cima de pautas não que nos distanciam, nos reunirmos para juntos olharmos para o futuro, olharmos para o amanhã, para que a gente possa, numa só família, a família de homens e mulheres que entendem que os valores da dignidade humana, sejam eles os valores de uma determinada região geográfica ou de alguma religião ou da ausência de religião, são as pautas da dignidade humana, da valorização do outro e da outra, são as pautas da dignidade da existência humana, das florestas, dos animais que estão em vias de extinção, do ar que respiramos, da própria sobrevivência do planeta. São essas pautas que devem nos unir e que devem fazer de nós uma só família, a família de homens e de mulheres
criados sim à imagem e à semelhança de Deus, e que se identificam num e no outro na defesa da vida. Portanto, meu coração está unido ao coração de todos e de todas ao redor do planeta Terra, para que juntos nós possamos não apenas celebrar, mas nós podemos, em nome da esperança, olhar para o futuro. Assim temos a palavra de boas-vindas para todos, todas, e quero convidar o bispo Paulo Aires, presidente da Koinonia, para dar a palavra de abertura desse nosso ato. Por favor. Boa noite. Como foi dito, eu sou o presidente da diretoria de Koinonia, Presença Ecumênica e Serviço, que se juntou a outras organizações e a outras pessoas para a realização deste ato interreligioso. Em nome de Koinonia, eu quero agradecer à Igreja Betesda por nos hospedar nesta ocasião. Pastor Ricardo Gondim, conforme falou, abriu as portas e nos está hospedando de maneira que nós podemos dar esse testemunho. Eu vou fazer um retrospecto histórico de como o dia 21 de janeiro se tornou o dia de combate à intolerância religiosa no nosso país. Koinonia, conforme eu disse, é uma entidade ecumênica que não pertence a nenhuma igreja, a nenhuma religião, que congrega pessoas cristãs de diferentes denominações, pessoas que pertencem a outras religiões e pessoas que não pertencem a religião alguma. E ao longo de uma existência que vem desde o final dos anos 50, passando por algumas outras organizações que finalmente vieram desaguar em Koinonia, nós temos dado um testemunho ecumênico que vai além das fronteiras das igrejas cristãs. No ano de 2000, a senhora Gildásia dos Santos, conhecida como Mãe Gilda, então Ialorixá do terreiro de Candomblé, Abassá de Ogum, por ela fundada em 1988, infartou após uma série de violências e difamações contra ela e seus filhos e filhas de santo. Mãe Gilda era na época uma ativista social e se destacava por sua personalidade forte e grande participação em ações para a melhoria do bairro de Nova Brasília de Itapuã. As agressões foram desencadeadas por uma publicação na primeira página do jornal Folha Universal, da Igreja Universal do Reino de Deus, sob a chamada Macumbeiros Charlatãs lesam o bolso e a vida dos clientes, com uma foto da Mãe Gilda. A revista Veja publicara a matéria em 1992, em que aparecia uma foto da Mãe Gilda, trajada com roupas de sacerdotisa, tendo aos seus pés uma oferenda como forma de solicitar aos orixás que atendessem às súplicas daquele momento. A IURD publicou esta fotografia no jornal Folha Universal, em outubro de 1999, associada a uma agressiva e comprometedora reportagem sobre charlatanismo. A matéria afirmava estar crescendo no país um mercado de enganação. Na reportagem do jornal da Igreja Universal, a foto da Mãe Gilda apareceu com uma tarja preta sobre os olhos. A publicação dessa foto marcou o início de um doloroso, porém definitivo processo de luta por justiça da família e de todos os religiosos do candomblé. A ação contra a IURD por danos morais e uso indevido da imagem foi movida pela senhora Jacira Ribeiro dos Santos, a mãe Jaciara, que substituiu a Mãe Gilda à frente do referido terreiro e foi apoiada pelos advogados de Koinonia
que passaram a representar a família na ação por meio da assessoria do seu programa EBE Territórios Negros, que defende territórios tanto de candomblé quanto de quilombolas. O falecimento da mãe Gilda se deu no dia seguinte, que assinou a procuração, constituindo seus advogados para defender o caso, em clara expressão de seu desejo de reparação. É exatamente a partir deste momento, quando Koinonia assume a defesa do caso Mãe Gilda, que o tema da intolerância religiosa passa a ser discutido numa mudança perceptível no comportamento de diversos segmentos da sociedade brasileira que se engajam nessa luta, se apropriando do tema que há muito precisava sair do anonimato. No dia 21 de janeiro de 2006, quando em Salvador e no Rio de Janeiro celebravam-se manifestações contra a intolerância religiosa, após uma série de lutas na justiça, a senhora Jaciara Ribeiro dos Santos, filha consanguínea de Mãe Gilda, e os demais herdeiros da Mãe Gilda, com apoio da equipe jurídica de Koinonia, em parceria com a Associação de Advogados de Trabalhadores Rurais do Estado da Bahia, obtiveram na justiça ganho de causa. O caso, que se desenrolava há anos, chegou à última instância, o Superior Tribunal de Justiça, que confirmou por unanimidade a condenação à Igreja Universal do Reino de Deus. A decisão da 4ª turma do STJ obrigou a Folha Universal que publicasse a foto da mãe Gilda, a foto da mãe Gilda sob manchete ofensiva, a publicar uma retratação. O valor da indenização arbitrado pela 17ª Vara Civil da Bahia foi de R$ 1.400.000, posteriormente reduzido para R$ 145.000. Mas isso não foi suficiente para que a perseguição e o racismo religioso cessassem. Em 2016, o busto erguido em memória de Mãe Gilda, no bairro de Itapuã, foi destruído, precisando ser reformado novamente. Como forma de reconhecimento e apoio à causa, inicialmente do município do Salvador e posteriormente do governo federal, foi instituído o dia 21 de janeiro como dia de luta contra a intolerância religiosa. Sua celebração em todo o país é uma homenagem a Elorixá, Mãe Gilda, data em que pessoas de diferentes credos, raças, etnias e gênero celebram mais um passo a favor da dignidade humana para compartilhar caminhos que possibilitem o enfrentamento a essa vergonha que se alastra de forma ampla, geral e restrita em nosso país, a intolerância religiosa. Esta forma nefasta de impedir a livre expressão religiosa individual e coletiva, garantida por lei, é desrespeitada por diversos setores de nossa sociedade, inclusive por instituições religiosas que, apesar de pregarem princípios de amor ao próximo, solidariedade e respeito, não estão devidamente preparadas para responder a esse desafio e acabam por demonstrar preconceitos e discriminar a partir de posturas institucionais, como no caso de Mãe Gilda. Mãe Gilda, o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, serve hoje de inspiração e símbolo da luta para todas as pessoas comprometidas na construção de uma sociedade onde a justiça, a paz e a integridade da natureza sejam as suas maiores prioridades. Muito obrigado. Boa noite. Esse está bem alto, né? Eu queria dizer que é uma satisfação muito grande olhar para o rosto de cada pessoa que está aqui. E eu vejo em cada um de vocês a sensibilidade. E eu me alegro muito dessa comunidade da qual eu faço parte há 25 anos, fazer parte desse movimento, um movimento de vida, um movimento sagrado, e sagrado sem preconceitos. O sagrado está dentro de você, está dentro de mim. E aí eu queria regar aqui um pouquinho com a arte, com a música de Ronaldo Bastos, de Beto Guedes, essa nossa noite, com pessoas sensíveis. Eu quero regar com a arte, que também sensibilize outras pessoas
e que potencialize a paz que nós queremos, nós desejamos e nós trabalhamos para que haja. Que essa paz no teu coração seja potencializada e em nós faça mais efeito nesse mundo. Tudo que move é sagrado e remove as montanhas com todo cuidado, meu amor. Enquanto a chama arder, todo dia te ver passar. Tudo viver ao teu lado com o arco da promessa do azul pintado pra durar. Abelha fazendo mel, vale o tempo que não voou. A estrela caiu do céu, o pedido que se pensou, o destino que se cumpriu pra sentir seu calor e ser todo. Todo dia é de viver para ser o que for e ser tudo. Sim, todo amor é sagrado e o fruto do trabalho é mais que sagrado, meu amor. A massa que faz o pão vale a luz do seu suor. Lembra que o sono é sagrado e alimenta de horizontes o tempo acordado de viver. No inverno te proteger, no verão sair pra pescar, no outono te conhecer, primavera poder gostar, no estio me derreter pra na chuva dançar e andar junto. O destino que se cumpriu de sentir seu calor e ser tudo. Move é sagrado. Sim, todo amor é sagrado. Lembra que o sono é sagrado. Tudo que move é sagrado. Essa próxima canção, ela é uma expressão da nossa fé e é uma expressão da fé dessa comunidade também. É uma composição de Gerson Borges e ela se chama A Glória de Deus é Compartilhar. Dividir,
olhos de Deus é ver os que dizem ser seus, vivendo pra si, morrendo pra si, mesmo assim achando-se filhos de Deus. Não era pra ser assim, não era o que Deus desejou, mas ver a nossa vida gerando, ver a nossa vida frutificando, ver a nossa vida gerando mais vida, mas ver a nossa vida gerando, ver a nossa vida frutificando, ver a nossa vida gerando mais vida, mais vida. Muito obrigado. Quero chamar aqui Padre José Enes de Jesus, secretário da Pastoral Afro da CNBB. Por favor, tenha a bondade. Eu estou com uma camiseta aqui, com uma marca 70x7. Ela fala a respeito do perdão. Padre, na minha infância, eu sou de origem evangélica pentecostal. Não é Nutella, não, raiz, sabe? Mas, na minha infância, os evangelistas dessa minha origem, eles ficaram conhecidos como quebra-santos. Não havia o respeito pelo sagrado da sua expressão de fé. E acredito que isso contrai uma dívida onde abrimos essas portas, tentando dizer, perdoe-nos para que a caminhada seja diferente. Seja bem-vindo. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todas. Em nome de Dom Paulo, quero cumprimentar toda a Assembleia e agradecer primeiramente esta iniciativa tão bonita para a nossa caminhada de irmãos e irmãs de fé. Não estaríamos aqui se não houvesse em Assis, na década de 60, a grande celebração interreligiosa promovida pelo Papa João XXIII, que vai culminar depois do Concílio Vaticano II, com o grande documento Nostra Aetate, para que todos os irmãos e irmãs de todas as religiões pudessem encontrar. Fizemos então, ano passado, 50 anos de caminhada interreligiosa e ecumênica. Para nós é uma alegria muito grande ver esta casa acolhendo os irmãos e irmãs de todas as religiões. Aqui tem pastores, pastoras, aqui tem rabino, aqui tem mães e pais de santo, tem irmãos e irmãs também islâmico. É uma graça muito grande. Deus está feliz por nós estarmos aqui. E nós todos somos convidados e responsáveis para que haja cada vez mais este momento em que nós viemos louvar, agradecer o Criador de todos nós. O Papa Francisco tem lutado para que nós possamos continuar unidos.
E nós temos um departamento chamado Departamento de Interreligião, onde se encontram de quando em quando, e ano passado fizeram um documento em que eles lembram aqui algo muito importante para a nossa vida. Eu quero justamente lembrar primeiro das bem-aventuranças, que foi lembrada aqui no início, porque bem-aventurados são todos aqueles e aquelas que promovem a paz. Isto aqui é trabalho para a paz. A religião é um elemento importantíssimo para que nós possamos continuar a nossa luta sem guerra. O que diz o documento? A fé leva o crente a ver no outro um irmão que se deve apoiar e amar. Nesse sentido, o que significa para nós a religião? Qual é o objetivo da religião? Diz o documento, o primeiro e mais importante objetivo da religião é de crer em Deus, louvá-lo, chamá-lo a todos, irmãos e irmãs, a acreditarem que este universo depende de um Deus que o governe. Bem verdade, tem dito também o grande documento que para nós é um dos melhores produzidos nesses últimos tempos, porque trabalha com esse universo, dizendo que nós todos moramos numa casa comum, partilhamos com todos os animais, com todos os seres vivos, o mesmo ar. Nós todos vivemos numa casa comum, e nós precisamos de fazer com que essa casa comum, de fato, ela tenha abrigo para todos. Então, minhas irmãs e meus irmãos, as minhas palavras é de incentivo para que nós possamos continuar caminhando e que esse diálogo não morra jamais, que possamos, unidos, trabalharmos para que a intolerância não aconteça mais em coração nenhum, em cidade nenhuma, que todos nós possamos levantar as nossas mãos e trabalharmos juntos para que o outro e a outra possa viver com sua dignidade. Não existe diálogo sem alteridade. Nós estamos aqui porque nós reconhecemos no outro que ele é filho e filha de Deus, que ele também tem direito à cidadania, a ser cidadão e a ser cidadã. Então, minhas irmãs e meus irmãos, eu quero pedir para que nós todos possamos pensar um pouco mais na intolerância religiosa que está matando muitos corações. Há muitas Gildas que estão muito tristes, porque não podem venerar, não podem louvar o seu Deus. Quero pedir também que nós todos possamos trabalhar para que haja ações concretas contra o racismo. O racismo tem nos afastado cada vez mais. Nós estamos nos sentindo, depois de 50 anos de trabalho, sentindo muito pequeno, porque todo o trabalho feito nesses 50 anos, não é, mãe Adriana, não é pastora, não é pastor, parece que está se tornando nada. É muito importante que nós não esqueçamos que a religião faz com que nós todos possamos tomar um partido. E o partido que nós temos que tomar é o partido do cidadão, da cidadã. Eu não posso louvar um Senhor enquanto meu irmão está sendo discriminado. Eu não posso louvar o Senhor enquanto jovens negros estão sendo assassinados. O que é que nossa igreja, o que é que nossas igrejas estão fazendo? A gente não tem ainda uma frente de ação para pautar esse estado que nos deixa, de fato, acuado. Nós não estamos sabendo o que fazer. Estamos assistindo à mortalidade da nossa juventude. É muito triste, enquanto a gente está aqui falando, já morreu quantos jovens?
A cada 30 minutos morre um jovem. E ele tem cor, ele tem origem. Esse jovem que morre é negro, esse jovem que morre é periférico. Então a gente quer que também essa frente possa pensar em ações concretas contra todos esses nossos irmãos que são vítimas da intolerância religiosa, vítimas do racismo e vítima também do genocídio. Que Deus de amor que veio para todos nos ajudem a levar esse compromisso, que é o compromisso de Jesus, é o compromisso de Deus, de Obatalá, de Javé, de todos os nossos pais e mães que nos inspira para levarmos essa paz para todo mundo. Deus abençoe a todos, muita luz, obrigado esta casa, obrigado a todos aqueles e aquelas que promovem esse ato. Deus abençoe, muita paz para todos. Quero convidar para nos falar Haji Mangolim, membro da Coordenação Nacional do CIS, Comitês Islâmicos de Solidariedade. Seja bem-vindo. Também entre nós, e sabendo que é a paz que precisamos estabelecer. Infelizmente, tem sido vendido uma ideia de que a sua religião seria do mal. Mas ela tem todo o espaço e todo o direito, assim como a minha. E é irmanados nisso que nós precisamos lutar pelo mundo melhor. Assalamu alaikum, que a paz esteja com todos. Eu queria começar dizendo que tem uma pessoa que gostaria de estar aqui, mas que infelizmente no final do ano passado foi vítima de um ato de intolerância, foi espancada aqui pertinho, no Grajaú, simplesmente por ser muçulmana. E uma pessoa corajosa, que sempre participou de tudo, mas que depois desse ato não tem coragem de sair de casa nem para trabalhar. Uma pessoa que está sofrendo as consequências psicológicas da onda de intolerância que a gente está vivendo, infelizmente motivada por autoridades no nosso país. Então eu queria pedir a todos que depois orassem, cada um na sua fé, pela nossa irmã Ângela, que tem sofrido aí essas consequências, além de ter consequências físicas, né? Fraturou o rosto, perdeu os dentes, uma coisa bastante difícil para nós, e que nos leva a ter como exemplo desse momento de intolerância concretamente que a gente está vivendo, assim como irmãos e irmãs nossos do candomblé que têm tido seus terreiros destruídos. E aí, como disse o padre, a gente não tem como não perceber o viés racial também dessas manifestações. O Islã não deixa de ser uma religião com profundas raízes africanas. O profeta Muhammad, que a paz e as bênçãos de Deus estejam sobre ele, é da família de Hajar, que foi uma princesa egípcia, que era negra, esposa de Abraão. Então, ele é também descendente de africanos. Eu comecei lembrando da Ângela e acabei cometendo aqui um desrespeito de agradecer aos irmãos e irmãs que organizaram esse ato, um ato de coragem, a essa igreja que abriu as portas, mostrando que também o preconceito que existe entre alguns de nós, em dizer que todo evangélico persegue, é intolerante, é uma mentira. A gente também não pode reproduzir isso. Mas agradecer profundamente aqui aos irmãos de Koinonia, da Frente Dom Paulo Evaristo Arnes,
das evangélicas pela igualdade de gênero, que organizaram a atividade. A hora que a gente chega aqui tudo arrumadinho, fala, pô, foi fácil, né? Mas a gente sabe como é difícil para organizar isso. No Alcorão Sagrado, Deus nos diz que não há imposição em relação à religião, na Sura número 2, Sura Al-Baqarah. E também na Sura Al-Kafirun, ele diz o seguinte: diga para as outras pessoas, eu tenho a minha religião, você tem a sua. Eu não adoro o que você adora, você não adora o que eu adoro. E beleza, vamos nessa. Não precisa um impor a religião do outro. Então, para nós muçulmanos é muito claro isso, né? Nós não devemos impor a nossa religião a ninguém, mas também não aceitamos e não vamos aceitar nunca que alguém queira impor a sua religião a nós. E aí, eu acho que quando a gente faz essa reunião aqui, a gente repete um ato de coragem daqueles que são os indomesticáveis. Como foi Abraão, quando quiseram impor a religião do pai dele para ele falou assim, não, eu não quero essa. Como foi Moisés, quando o faraó virou para ele e falou assim, bicho, aqui o negócio é assim. Ele falou, não, eu vou lutar contra isso. Como foi Jesus, como foi Maria, como foi o profeta Muhammad, nosso amado profeta, que teve os poderosos de Meca ofereceram para ele, olha, eu te dou aqui todo o dinheiro que você quiser, todas as mulheres, você pode escolher a mulher que você quiser, eu te dou todo o poder político, você pode ser o governador aqui de Meca. E ele falou, não, eu não quero. Aí eles falaram, então nós vamos te matar. Ele falou, também não vou desistir. Então os nossos mártires, os nossos profetas, que tiveram coragem de dizer não a essa tentativa de domesticação do sistema desde lá do tempo de Abraão. E aí a gente repete isso aqui, me alegra bastante, porque a gente continua tendo coragem de nos reunir, apesar de todas as ameaças, e apesar de toda a tentativa de cooptação que tem contra nós. Eles tentam nos cooptar o tempo todo. Tem irmãos nossos que já estão dizendo assim, mas não é tão ruim, gente. Não, ele não quis fazer alusão ao nazismo quando ele falou aquilo. Tem gente nossa no nosso meio acreditando que as coisas não são tão ruins quanto são de fato. E aí é muito gratificante para mim, me dá uma esperança enorme, vir aqui e ver que eu estou com os indomesticáveis. Eles não vão nos domesticar. Eles não vão conseguir botar coleirinha na gente, nem com todas as riquezas, toda a tentativa de capitulação que eles possam ter, e nem pela violência, porque a gente prefere ser mártir do que ser domesticado. E as nossas cabeças, para nós muçulmanos, isso é muito forte, nós baixamos para lá, para mais ninguém. Então, mais uma vez, obrigado por vocês aqui indomesticáveis, em especial os evangélicos que estão aqui, por terem nos acolhido e nos permitido ter essa confraternização. Salam aleikum. Muito obrigado. Quero chamar a pastora Eliade Santos, da Igreja Metodista. Pastora Eliade, apesar de estarmos no mesmo espectro, há uma dívida religiosa com as mulheres e principalmente mulheres negras. Não é verdade? Sim. Então, não é só para fora que existe confusão, interna também tem. E é o momento da gente poder estabelecer sempre a paz e lutarmos juntos pelos mesmos objetivos. Seja bem-vindo. Boa noite a todos e a todas. Fora ser pastora da Igreja Metodista, eu também sou membro, com muito orgulho, da EIG, para Evangélicas pela Igualdade de Gênero. E quando pensava o que eu vou dizer neste momento, eu gostaria de fazer algumas perguntas para vocês. Quantas sinagogas foram destruídas ano passado?
Quantos templos messiânicos ou budistas? A religião que mais sofreu intolerância religiosa foi a Umbanda, segundo o Disque 100, 72 denúncias. Em seguida vieram o Candomblé, 47, as Testemunhas de Jeová, 31, e matrizes africanas outras, 28, e alguns segmentos evangélicos. Então, nós podemos falar hoje sobre racismo religioso. Infelizmente, esse racismo é provocado e praticado por maus cristãos e cristãs, especialmente evangélicos. Em outro momento parecido com esse, eu pedi perdão como evangélica. Eu disse que, mesmo sendo evangélica, eu era diferente daqueles e daquelas que praticavam esse tipo de coisa. E eu gostaria de dizer para os meus irmãos e para as minhas irmãs, e principalmente os de matrizes africanas, que se forem agredidos, se sentirem ofendidos, denunciem. Existe lei para isso. Mesmo que a gente não acredite muito, denunciem, processem. Eu sei que o negócio está difícil, mas não podemos, como disse o meu irmão, abaixar a cabeça para essa gente, que acredita ter direitos sobre outras pessoas por serem evangélicos. Precisamos conversar mais, falar mais sobre o pecado da intolerância e do preconceito onde estamos. É inconcebível que uma mulher com véu ser acusada de terrorismo ou de ser atacada pelo fato de ser islâmica. É intolerável que pessoas de religião de matriz africana tenham suas casas, seus centros destruídos por serem consideradas religiões demoníacas. E como o pastor disse, eu aprendi isso também. Infelizmente, eu cresci ouvindo isso e muitas igrejas ainda continuam a afirmar aos seus fiéis que as religiões de matriz africana não são de Deus. Acredito que tudo isso um dia irá mudar, quando tomarmos coragem e enfrentarmos as pessoas, os fatos e lutarmos por mudanças. Uma delas, e é minha sugestão, que o nosso próximo encontro seja uma casa de candomblé, um centro espírita, uma sinagoga, um lugar não cristão. Porque os nossos encontros geralmente são em igrejas. Eu tenho participado de muitos, por 30 anos de pastorado. E eu nunca me lembrei de ter participado de um encontro que não fosse numa igreja. E é preciso fazer das nossas intenções atitudes. Dezembro, quando nós estivemos em um outro encontro ecumênico, estávamos eu, a Adriana, o Padre Enes, e eu comecei cantando uma música. E as pessoas me olharam meio assustadas. Nossa, a pastora está cantando isso? E aí eu cantei, né, Adriana? Sou de Nanã, sou de Nanã, porque eu sou de Nanã também. Os meus ancestrais eram de outros orixás que, infelizmente, eu não posso dizer. E eu não tenho nenhum problema em dizer que eu sou de Nanã. Nenhum problema. A Adriana e outras são minhas irmãs na cor, são minhas irmãs porque nós somos negras, somos irmãs porque militamos por um mundo melhor. Nós queremos que as pessoas sejam respeitadas, especialmente as mulheres aonde elas estiverem, qualquer que seja a religião. Nós precisamos ainda brigar muito pelo respeito
por sermos tomadas a sério quando falamos ou quando estamos nas lideranças. Então, eu gostaria e espero que esse desejo que já foi tão falado aqui possa acabar com o racismo religioso, seja um desejo com vontade, uma vontade muito forte, que seja o desejo de muitos, e que acabe o racismo e o preconceito, que a luta contra o racismo religioso seja de fato uma luta de todos e de todas, que saia dos discursos, que seja a prática, que a gente não aguenta mais discurso. A gente falou, Padre Enes, quanto tempo faz que a gente está nisso, né, Padre? Muito tempo, 30 anos, né? E aí eu gostaria que daqui a 30 anos, a gente já vai estar aposentado, se Deus quiser, mas, enfim, que quem venha antes possa ter um momento ainda melhor que esse. E que esse tipo de assunto não seja comentado nos próximos encontros ecumênicos e que a gente possa vencer todos os preconceitos que ainda existem. Obrigada. Muito obrigado, pastora. E a Adriana de Nanã, sacerdotisa do Ilê Axé Omó Nanã. Seja bem-vinda. Acho que a pastora Eliade já deixou bem claro o quanto é grande a nossa dívida, mas a nossa casa está aberta para dizer que sim, somos irmãos nessa luta. Seja bem-vinda. Boa noite a todos e todas. Eu estou muito, muito satisfeita com o dia de hoje. No final do ano passado, eu falei para o Sérgio, a gente tem feito várias atividades contra a intolerância religiosa, mas sempre em espaço neutro ou dentro de uma igreja católica, que já vem historicamente desenvolvendo ações. E nós temos na frente, temos encontrado na luta, nós sabemos que vários evangélicos não são a favor dessa violência. É importante a gente fazer um ato dentro de um espaço evangélico. E eu fiquei muito feliz, estou muito feliz de estar aqui. A Igreja Bethesda ter abraçado essa proposta. Tem as meninas de Koinonia, da EIG, a gente tem se encontrado. Então, para mim é muito tranquilo entender que é apenas, eu quero acreditar que é apenas um segmento muito pequeno, pentecostal, se é que podem ser chamados cristãos. Eu não sou cristã, então não é meu papel julgar. Mas o pouco que eu sei, o que eu vejo dos atos deles, não é isso que é pregado. Eu acredito que Cristo deve ter pregado o que eu vejo minhas amigas da EIG, da Koinonia, o Padre Enes, e vários outros cristãos que a gente tem se encontrado e tem estado junto nessa luta. Eu digo que a única parte boa de toda essa violência é ter tido a oportunidade de conhecer pessoas maravilhosas nessa luta. Mas também, como a pastora Eliade, minha irmã, acabou de dizer, espero também que a gente possa se encontrar muito em breve para festejar, para comemorar. O dia de hoje é pelo Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa.
Mas nós realmente não podemos fugir da realidade, que não é uma simples intolerância, é racismo religioso. Racismo religioso a partir do momento que os únicos segmentos que são perseguidos, que são atacados, são de religiões não europeias, não brancas. No caso da matriz africana, no caso das muçulmanas, o Raj acabou, nosso irmão Raj acabou de explicar aqui. Então, a gente precisa, eu sempre defendo o fato da gente dar o nome certo às coisas. Porque um grande problema no Brasil é a gente fingir que as coisas não existem. Há 2 anos atrás, na verdade, há uns 5 anos atrás, mais ou menos, numa formação que eu estava dando sobre a Lei 10.639, que é a obrigatoriedade do ensino da cultura africana, afro-brasileira, indígena no Brasil. Existe essa lei e que até hoje a gente não consegue colocar em prática. Há uns 5 anos atrás, quando eu dava uma formação para professores, eu vi algumas supervisoras, inclusive da educação, indignadas comigo quando eu dizia: gente, nós somos racistas. Ela, não pode dizer isso, porque a gente estava ainda na era do discurso politicamente correto, No meu ponto de vista, é colocar a sujeira embaixo do tapete. Então, a gente não assume que é racista, o Brasil não é racista, não é racista. E olha no que ponto a gente está. O genocídio da juventude negra, os ataques. Eu li em alguma matéria no ano passado que só em 2019 houve um aumento de mais de 200% de ataque contra as casas de matriz africana no Brasil. Lembrando que o Brasil é o maior país negro fora de África. Então, é necessário a gente parar para refletir sobre isso. Refletir, encarar que nós temos problemas, sim. E só a partir do momento que a gente passa a ser franco e honesto, somos racistas, somos preconceituosos. E como a gente conserta isso? Porque do meu ponto de vista o problema não é ser racista, é fingir que não é. Porque a partir do momento que se finge não ser, e que passamos décadas assim, desde a suposta abolição, fingindo não ser racista, fingindo que está tudo bem, de repente a gente passa um 2019, o ano que a gente passou. E um monte de gente se surpreendendo. E as pessoas ficam incomodadas quando eu dizia: não, eu não me surpreendo. Nossa, você não está surpresa? Não, não estou. Porque eu sou uma mulher negra e periférica, gente. Infelizmente, muitas das coisas que estão nas notícias hoje, eu sempre fiz parte da estatística. Eu nunca dormi tranquilo com meu irmão na rua. Eu sou de uma geração que nós, principalmente os homens negros, tinham que sair com a carteira de trabalho assinada. Na minha adolescência, éramos presos por vadiagem. Então, o que a gente vive hoje não me surpreende. Eu quero usar tudo isso como uma oportunidade. Uma oportunidade, já que destampou esse caldeirão, finalmente, porque não era resolvido, não era tratado, a gente não resolvia o racismo. Tanto que essa lei que eu acabei de citar, que é uma obrigação do ensino da cultura africana, está há mais de 13 anos, se eu não me engano, e a gente não consegue. É só me dizer, alguém aqui que teve o filho, que chegou em casa, que contou, que recebeu a história, aprendeu sobre a história da África, na escola. Então, nós temos esse problema em várias instâncias. E no caso atual, o racismo religioso tem provocado muita violência, muitas mortes, muitas perdas. E para mim, enquanto mulher negra, é cansativo. É cansativo porque todo santo dia a gente enterra alguém.
seja por não ter sido bem recebido, ser bem atendido numa unidade básica de saúde. Toda mãe negra sabe o que é levar o filho. Doença de pele, por exemplo, sempre vai ser sarna, porque negro é porco, é óbvio. Toda mãe sabe o que é ser chamado na escola, ser chamada constantemente nas escolas. Porque se tem um surto de piolho, sempre o problema está numa criança negra. Ninguém investiga a criança branca. Com certeza, o problema está numa família negra. Quando um filho negro demora para chegar em casa, a gente nem pensa em colocar em castigo, porque a gente só está pensando se ele vai chegar vivo. A gente não imagina que ele deu uma fugidinha com os amigos, a gente já pensa se ele está morto, se ele foi morto pela polícia. Aí hoje, eu tenho que me preocupar também se meus filhos, no caso, os meus filhos religiosos, saem caracterizados na rua. Porque eles também podem ser agredidos por conta da sua religião, quer dizer, de manifestar a sua ancestralidade, a sua origem. Então, a gente não pode dizer que é apenas intolerância. Porque ser de matriz africana é reconhecer a sua matriz, a sua origem. Também na religião. É ser negro em todas as instâncias. E isso incomoda. Então, quando eu digo que estar aqui hoje na Igreja Bethesda é um momento de muita emoção, de muita alegria, por mais pequeno que possa parecer para algumas pessoas, mas para mim, enquanto mulher negra e alorixá, é bastante significativo de eu poder estar paramentada aqui nesse púlpito. Está sendo ouvida por todos vocês. Eu quero agradecer imensamente a todos e todas que estiveram envolvidas na organização desse ato de hoje. Graças a Exu e a Orixá, eu sei que isso está acontecendo em várias cidades do país hoje, em defesa da matriz africana. Porque sim, estamos no momento da defesa da matriz africana. E vou tomar liberdade, irmão Raj, de englobar também os muçulmanos na matriz africana. Cada vez que eu disser da defesa da matriz africana. Entendendo que tudo aquilo que não é branco, europeu e nem cristão, no mundo, está precisando ser acolhido e ser socorrido. Muito obrigada. Espero não ter me alongado muito, mas eu quero agradecer imensamente que Oxalá abençoe a mente e o coração de cada um de vocês, para que tenhamos força, para que tenhamos saúde, para que tenhamos equilíbrio, para dar continuidade nessa nossa luta. Que cada um de nós somos um grãozinho de areia nesse grande universo que temos muito para fazer ainda. Muito obrigada. Obrigado, Adriana. Quero chamar o Rabino Alexandre Leone, Rabino do Beit Midrash Massoret, por favor. Seja bem-vindo. Fazendo um bom uso desse momento em que as nossas portas estão abertas. E acho que Mãe Adriana disse que muita coisa é jogada debaixo do tapete. E a gente sabe que a história revela que o Deus cristão foi usado para poder fazer uma grande destruição. Mas acredito que podemos fazer uma história muito diferente. Está na hora de a gente começar a fazer a história ficar diferente.
como eu estou aqui junto com vocês numa igreja cristã, talvez eu quisesse começar contando uma história que teria acontecido mais ou menos na época em que, segundo os evangelhos, Jesus esteve no mundo. O Talmud conta que um grego chegou até um rabino chamado Shammai e disse assim para ele: olha, Shammai, se você for, por favor, resumir toda a mensagem da Torá, enquanto você fica numa perna só, eu me converto. Mas a história conta que o Shammai era uma pessoa com pouco bom humor e mandou aquele homem embora. Falou: ficar numa perna só, quem que você acha que eu sou? Mandou embora. E ele foi bater a porta de um outro sábio que, segundo a tradição, tinha como uma característica ser muito simpático. Ele se chamava Hillel, às vezes é conhecido como Hillel o Velho. O mesmo grego chegou lá para o Hillel e disse: olha, se o senhor, por favor, me resumir toda a Torá, enquanto você fica numa perna só, querendo dizer, bem rapidamente, eu me converto. O Talmud não conta, mas eu imagino que Shammai deu uma gargalhada, ficou numa perna só e disse: aquilo que você odeia que façam com você, não faça aos outros. Esta é toda a Torá. O resto é comentário. Vai e estuda. Hillel poderia ter falado algum princípio teológico. Deus é um, sei lá. Poderia ter falado algum princípio ritual. Shabat, não sei. Mas Hillel foi na raiz. A questão central não é o que cremos, não é como cremos e quais ritos fazemos, mas como tratamos o outro. Ninguém chega ao sagrado, qualquer nome que ele tenha, se não for antes uma pessoa ética. E ética não é para si. Ética é como você trata o outro. Quando Hillel diz: aquilo que você odeia que fizessem com você, bom, é verdade. Quando você sabe como uma coisa é ruim, aí você tem muito mais motivo para não fazer com os outros. No Brasil, hoje, os judeus são, em sua maioria, classe média, classe A, classe B. Não estamos sendo perseguidos. Fora do Brasil, a coisa não é muito... é um pouco diferente hoje em dia. Tem aumentado, de fato, ataques da extrema-direita às sinagogas pelo mundo inteiro. Mas esta não é a questão. Eu poderia me reportar à própria história brasileira e dizer para vocês que a perseguição religiosa no Brasil começou com a Inquisição. E que milhares de brasileiros, quando teus antepassados chegavam aqui como escravos, os judeus que aqui estavam, que por acaso praticassem secretamente a religião, eram mandados para os cárceres, para as fogueiras da Inquisição. Eram queimados por praticar algo que é considerado, naquele momento, totalmente fora. O Brasil tem uma longa história de racismo, de violência, de perseguição.
de intolerância. O Brasil teve poucos momentos na sua história de alguma democracia. Durante o final do século XX, havia uma ideia de que este país, ideia propagada pela mídia, como a senhora bem disse, na periferia sempre esteve o estado de exceção. Mas se propagava pela mídia que isso aqui era um país da tolerância, que esse aqui era o país da civilidade, ou pelo menos da cortesia. Hoje, estamos tendo que defender o óbvio. Hoje, em pleno século XXI, já bem adentrado, 100 anos depois que acabou a Primeira Guerra Mundial, daqui a pouco 80 anos depois que acabou a Segunda, com tudo que aconteceu lá, estamos novamente tendo que defender que a humanidade é basicamente uma coisa só. Que culturalmente, a diversidade cultural, a diversidade humana, não deveria ser entendida de modo negativo. Pelo contrário, é uma bênção que a gente possa ser tão diverso e, ao mesmo tempo, na verdade, geneticamente, todos parentes. Se você é cristão, judeu, muçulmano, você sabe que a humanidade inteira é uma coisa só. Provavelmente tenha também nos mitos iorubá, não sei. Já está mais do que na época de que a gente, de fato, possa partir da resistência. É bom que a gente faça esses atos, não importa que eles aconteçam, às vezes repetitivamente, mas neste momento, este ato de resistência é um tijolinho a mais no muro da democracia. Mas, como se diz em árabe, Inshallah, que seja a vontade de Deus, e que seja a nossa vontade também, criar uma sociedade aonde essa violência, este preconceito, esta intolerância, esta radical desigualdade entre as pessoas seja superada num país um pouquinho que seja mais humano. Enquanto pessoas de matriz africana ou islâmicos ou de qualquer religião seja perseguido, nós estamos sendo perseguidos. Enquanto uma pessoa é degradada na sua condição humana, por qualquer razão que seja, cada um de nós está sendo também. Está na hora de não apenas dizermos, somos irmãos, mas de acolhermos uns aos outros. Eu sei que falar aqui nessa plateia é como se diria, pregar aos convertidos. Mas está na hora da gente sair daqui e transformar isto em algo que se espalhe àqueles que não têm essas ideias. Obrigado. Eu sou branco, como vocês podem ver, mas eu sou de um lar, uma família muito doida, né? Tem de tudo. Somos 8 irmãos, são 20 e tantos
tios, eu tenho 31 sobrinhos, eu tenho um filho. E quando a gente fala de começar a fazer alguma coisa de fato, para que essa mensagem se transforme em realidade, ela saia do nosso discurso, que é bonito e é necessário, eu fico olhando, como é que a gente pode começar? E aí eu vejo meu filho, que eu sou pastor, o meu filho estuda numa escola, um dos melhores amigos dele, amiguinho da mesma idade, da mesma classe, é o filho do Sheik. Quando o meu filho me vê na foto com o meu pai, porque o meu pai já faleceu há muito tempo, ele não vê um negro e um branco, porque meu pai era negro e minha mãe descendente de alemão. Ele vê o avô e ele vê o pai. Para mim, isso sempre soou muito estranho, o racismo. Soou muito estranho quando as pessoas falavam, eu tentava me situar, por quê? Porque era o meu pai, era o meu avô, e do outro lado era minha mãe, meu avô, minha avó. E eu acho que tem um lugar onde a gente pode começar a fazer um movimento de verdade. É dentro da nossa casa. É com meu filho que eu vou começar esse movimento. É comigo, dentro do meu coração, é com a minha esposa, com meu filho. E essa próxima canção, que é do Gladir Cabral, ela fala assim, faz do teu lar um ninho e do mundo um chão onde se plante paz e comunhão. Eu quero que seja tão normal, tão natural para o meu filho, para os amigos dele, para quem mais conviver com a gente, branco, negro, japonês, índio, e seja de que religião for, porque eu estou fazendo do meu lar um ninho, e do mundo um chão onde a gente planta paz e comunhão. E nós temos paz na nossa irmandade. Não importa a minha cor, não importa a minha religião, não importa a tua também. Importa que somos irmãs e irmãos, e temos uma causa, viver em paz, gerar a paz, dividir e explodir essa paz. Que a gente faça do nosso lar esse lugar onde se planta paz e comunhão. Seja
sinal traçado de viver. Faz uma nova casa na varanda do velho chão. Convida teu irmão pra vir morar contigo. Planta paredes novas feitas para servir de lar e abrigo. Faz um café gostoso, põe a mesa no teu jardim. Deixa que assim as plantas tenham paz contigo. Convida o universo, faz a vida ganhar maior sentido. Cuida da tua morada, cuida do pequeno mundo. Deixa teu irmão livre. Cuida da tua morada, cuida do pequeno mundo. Deixa Quero chamar a doutora Valéria Vilhena, coordenadora do EIG, Evangélicas pela Igualdade de Gênero. Ela vai ler um manifesto evangélico contra a intolerância religiosa. Seja bem-vinda mais uma vez. Boa noite a todas, todes e todos. Tem que ser um pouquinho mais para trás para eu enxergar. É que eu fiz algumas correções. Nós, pessoas evangélicas, que assinamos este manifesto, não temos a pretensão ou a ingenuidade de afirmar que somos iguais em ideais, crenças e fé. Contudo, assumimos o compromisso de nos respeitar como humanos, bem como reafirmamos que todas as pessoas são dignas de respeito e liberdade de consciência e de crença, inclusive as que não professam nenhum de nossos credos. Ressaltamos que as pessoas no cenário religioso do Brasil compreendem num campo plural e bastante diversificado em teologias, grupos sociais, condições socioeconômicas e posicionamentos políticos e, portanto, nenhum grupo ou pessoa, inclusive as que assinam o presente, representa ou fala pela totalidade dos assim chamados pessoas evangélicas. Entretanto, as pessoas e grupos signatários somos evangélicos e evangélicas contra toda forma de intolerância por razões religiosas. Consideramos urgente nos manifestarmos, especialmente no atual e crítico momento em que presenciamos um aumento da violência ou intimidações contra as mulheres, contra a população negra, especialmente jovem e periférica, contra os defensores dos direitos humanos e também contra pessoas e povos de minorias identitárias, religiosas, sexuais, culturais, étnicas e nacionais, muitas vezes com motivação ou endosso religioso. Dentre os grupos religiosos mais perseguidos atualmente se encontram os de matriz africana, cujas estatísticas, como alvos de intolerância e violência, se acentuaram nos últimos anos.
Uma parte significativa desses casos são promovidos por pessoas que se dizem evangélicas. Não podemos permitir que a tradição evangélica seja sequestrada por este tipo de conduta imoral e criminosa. Por isso, hoje, 21 de janeiro de 2020, Dia Nacional de Luta contra a Intolerância Religiosa, afirmamos nossa posição. Somos contra toda forma de intolerância e violência religiosa. E então confessamos. Confessamos que, por um longo período na história do Brasil, estivemos na condição de minoria perseguida, mas hoje estamos caminhando para uma perigosa condição de maioria perseguidora. Confessamos que, não raro, esquecemos o testemunho de muitos cristãos e cristãs ao redor do mundo que também sofrem perseguição e são impedidos de praticar a sua fé em razão de muitas questões que limitam a liberdade de crença e o gozo dos direitos humanos, inclusive pela ação de grupos que se afirmam como majoritários. Confessamos que mesmo entre nós, cristãos e cristãs brasileiros, apesar de termos uma mesma fé, um mesmo Deus e um mesmo livro sagrado, a Bíblia, acabamos permitindo que nossas diferentes doutrinas, dogmas e identidade nos tornem com frequência incapazes de adotar uma postura de cooperação e respeito. Confessamos às vezes em que não reconhecemos a bênção da diversidade na criação, expressa justamente no fato de não sermos iguais, mas diferentes. Confessamos deixar de enxergar a imagem do Criador e o amor de Deus por outras pessoas e grupos, mais ainda quando são praticantes de expressões religiosas ou filosóficas distintas das nossas. Confessamos que em não poucas ocasiões temos nos calado quando, em nome do Cristo, a quem amamos e servimos, alguns recorrem à difamação, desrespeito, preconceito e violência, incitando a depredações e desprezo contra seres humanos em razão de sua fé, crença ou pensamento. Mas também louvamos e nos inspiramos, por outro lado, no testemunho histórico de fé e obras de pessoas como Martin Luther King e Nelson Mandela, no passado, e no presente de Leymah Gbowee, Denis Mukwege e Abiy Ahmed Ali, além de ativistas pacifistas, menonitas, quáqueres e de entidades evangélicas e ecumênicas de serviços. Essas pessoas e organizações lutaram e lutam contra o racismo religioso e promovem a paz em contextos de exclusão e conflito civil. Reconhecemos também o engajamento de pessoas periféricas e anônimas, especialmente mulheres, que têm se disposto a reconstruir o que foi destruído pela violência em nome de Deus, curar o que foi ferido pelo fogo da intolerância e estender a mão a quem é vítima do ódio ou a opressores que se arrependem e deixem o erro. Nestes contextos, fazemos ressoar nossa voz no interior das igrejas evangélicas e assumimos os seguintes compromissos. Assumimos nesta data, Dia Nacional de Luta contra a Intolerância Religiosa, a defesa incondicional da liberdade religiosa de todas as pessoas e nos posicionamos contra toda forma de intimidação, discriminação, agressão verbal e violência física oriundas de pessoas e igrejas evangélicas vivenciadas especialmente nos últimos anos por pessoas e comunidades de terreiro, representantes das chamadas religiões de matriz africanas no Brasil. Nos posicionamos vivamente contra o uso da lei, de políticas públicas e da mídia para privilegiar religiões ou embaraçar a liberdade de outras, rejeitando qualquer insinuação de que uma suposta maioria cristã seja suficiente para justificar esses expedientes violentos e opressores. Repelimos absolutamente que a tradição evangélica seja sequestrada por esses tipos de conduta imoral e criminosa que ferem frontalmente o ensino de Jesus, de quem somos discípulos e discípulas.
Defendemos o legado histórico dos protestantes brasileiros de apoio restrito ao Estado laico e não confessional e à educação pública laica como garantias de liberdade para todas, todes e todos. Renovamos de forma clara e inequívoca nosso compromisso de luta em favor da justiça, da paz e contra toda forma de violência. Assumimos o compromisso de continuar a nos manifestar publicamente e de nos engajarmos em favor da convivência respeitosa, da liberdade de crença e de manifestação religiosa e da colaboração interreligiosa por um mundo justo e sustentável para todas, todes e todos. São Paulo, 21 de janeiro de 2020. Obrigada. Eis o nosso manifesto. Eu quero chamar o pastor Jair Alves, que é coordenador estadual da Frente Evangélica pelo Estado de Direito. Microfone aí, pastor Jair, para termos um tempo de uma oração comunitária. Alô. Boa noite a todos. Estaria aqui o pastor Ariovaldo Ramos, né, no meu lugar aqui, mas ele não pôde vir, então está justificado aqui. É quem coordena aquela frente de evangélicos pelo Estado de Direito. Eu queria dizer que essa frente de evangélicos, ela está organizada já em 17 estados do nosso Brasil e tem 140 mil seguidores. É para mostrar que entre evangélicos, embora a pastora Eliade pediu desculpa num dado momento por ser evangélico, está nesse campo aqui no Brasil, por causa de que tem crescido desde a década de 70 e 80, evangélicos que se dizem evangélicos, que são sectários, que não suportam o diferente. É sectário, é preconceituoso do ponto de vista religioso, do ponto de vista político. Essa frente de evangélicos, ela surgiu para se contrapor, para dizer que evangélico não é assim não. E não são poucos os evangélicos que são assim. Tem 140 mil seguidores essa frente de evangélicos, e nós queremos aqui, o Ariovaldo ia dizer isso, eu animo aqui o Estado de São Paulo, o Ariovaldo anima em nível nacional e internacional, a frente já está se espalhando para a América Latina, de dizer o seguinte, que nós evangélicos somos contra todo tipo de sectarismo religioso e político, aquele que não suporta o diferente, quem pensa diferente. Então, eu gostaria de, nesse momento aqui final, agradecer também ao Gedeon, que é um leigo desta igreja aqui. Eu percebo que o movimento aqui não é só eclesiástico, não é só pastoral, ele é laical, porque esse leigo está aqui, é dessa igreja, o Gedeon, foi um dos maiores animadores. Eu queria prestar essa homenagem, Gedeon, e te agradecer. Palma aqui para o Gedeon. E, na pessoa do Gedeon, agradecer, pastor Eliel, por esse momento aqui tão gostoso, esse grupo maravilhoso. E gostaria agora, então, de chamar aqui à frente, para a gente fazer uma oração juntos e chamar as pessoas que estiveram aqui, e todos os líderes, autoridades religiosas, por favor, venham à frente e fiquem aqui perfilados comigo, para que a gente possa fazer a leitura da oração juntos. Nós vamos olhar para aquela tela lá no fundo e vamos ler a oração. E vocês que estão aqui, vamos nos colocar de pé um pouquinho, vocês vão ler esta mesma oração projetada ali. Então, os religiosos, vem cá para cá, padre, Rabino, Leone, Eliel, maravilhoso. Maravilhoso. O pastor Roberto Batista, pastor luterano, está aqui conosco? Pastor? Pastor está ali. Está... Como? Vamos, peraí. Pastor Roberto Batista. Seu nome é Batista, mas é luterano, senhor, viu? Pastor luterano. Vamos, o reverendo Jean,
não é? Que é monge budista, está subindo aqui. Também a gente conseguiu o Elder Leonel Maia, da Igreja do Santo dos Últimos Dias. A gente apelida de Mormon, né? Ele já me disse que o nome da igreja é do Santo dos Últimos Dias. Popularmente conhecida de Igreja Mormon. Babalaô Marcelo de Ogum, Babalorixá, nosso amigo, está ali. São pessoas que nós conseguimos... Espera aí que nós vamos... Não, tem uma lista aqui de pessoas que nós identificamos. O Paulo Saraiva, que é pastor batista. Vem para cá, se já... Pastor Maruilson Souza, do Exército da Salvação. Está ali também. Muito bem. E agora sim, olha, se existe outro representante, alguma autoridade religiosa que está aí, pastor ou pastora, algum sacerdote que a gente não conseguiu identificar, por favor, venha aqui à frente para a gente fazer essa oração final juntos e juntas. Está o Nelson. Isso. Raiz, você está sendo chamado. Ele está representado aqui já pelo... está representado aqui já. Mas assim... Ok? Então vamos proceder a essa oração conjunta aqui, vamos orar juntos, nós vamos ler lá, tá bom? Aquela oração. E vocês aqui, leem aqui, para a gente, queria agradecer Sérgio Storch, né? Nosso, junto com o Gedeon, e esse grupo que organizou, tá bom, pessoal? Em nome deles, um abraço muito grande para a equipe. Oremos juntos, vamos lá. Unindo nossas vozes e pensamentos e apresentando no desejo da eterna. Seja a expressão do amor. Irmanados em prol de uma celebração engrandecedora para todos, enche-nos de amor dadivoso nessa oportunidade, visto que há tanta divisão e conflito entre a humanidade, mesmo entre as pessoas de fé. Este é, assim, um encontro único e especial que pretende ser fomentador e gerador de uma vida plena e saudável. Desejamos amar, sim, e não só a nós mesmos, mas ao outro, porque o amor produz saúde psíquica e espiritual para quem o deseja, e também para quem o recebe, e é a força que pode salvar nosso planeta. Por isso, rogamos para que sejamos agraciados, por ter diante de nós sempre alguém para amar, e que jamais percamos a oportunidade de enxergar essa dádiva, porque muitas vezes não temos olhos para vê-la, sabedores que somos de que em determinadas condições amar é um ato de rebeldia e de desgaste emocional. Diante disso, pedimos ainda que quando estivermos exaustos, que possamos nos abastecer de fé para recomeçar, e que assim façamos nosso caminho de paz e comunhão, construindo um mundo melhor para todos. Amém. Amém. Desejo que você tenha a quem amar, e quando estiver bem cansado, ainda exista amor para recomeçar, para recomeçar. Desejo você tenha a quem amar, e quando estiver bem cansado, ainda
pra recomeçar. Mais uma vez, desejo. Por favor, quando estiver cansado, não desista. Pense nessas pessoas que estão aqui, explodindo em esperança. Junte-se a esse coração. Sejamos todos essa mesma expressão do amor. Eu desejo que você tenha quem amar. E quando estiver bem cansado, ainda exista amor pra recomeçar. Pra recomeçar. Recomeçar.